De uns anos para cá, muitas montadoras de carro mudaram seus planos aqui no Brasil. A gente teve o caso, por exemplo, da Ford, que encerrou a produção de carros nacionais e passou apenas a importá-los aqui para o Brasil. Ao mesmo tempo, novas marcas foram surgindo e despertando bastante interesse e curiosidade para os consumidores. Uma delas é a gigante BYD, uma marca com diversos produtos, entre eles automóveis. Aqui no Brasil ela existe desde 2015, mas só em 2022, galera, foi quando ela começou a vender automóveis de passeio. Inclusive, neste ano de 2023, ela comprou a fábrica da Ford, que fica lá na Bahia, e a partir daí ela vai começar a produzir os seus carros localmente. A sigla da marca, que significa Build Your Dreams, as iniciais B, Y e D, se a gente for traduzir aí para o português, é algo como se fosse construa seus sonhos. Essa, pelo menos, é a mensagem que a marca quer transmitir aí para os seus consumidores. Só que a pergunta é, será que são carros dos sonhos mesmo? Vamos dar uma olhada nesse vídeo para descobrir todos os modelos que ela já vende aqui no país e assim, vamos saber a faixa de preço também, vamos saber o porte de cada um, tem desde hatchback, SUV compacto, SUV grande. Vamos descobrir esses detalhes sobre cada um desses modelos da BYD aqui no Brasil. Bora lá começar essa lista aí. O primeiro deles é o BYD D1, uma espécie de uma minivan. Se a gente olhar bem, meio que lembra a geração do Honda Fit, que começou a ser vendida lá no Japão, mas não chegou aqui no Brasil porque o carro acabou saindo de linha antes. Bom, o BYD D1, ele tem esse apelo um pouquinho mais voltado para minivan, então é um carro com foco um pouco mais familiar. Tanto que as dimensões dele, ele tem lá 4,39 m de comprimento, 1,85 de largura, 1,65 de altura e 2,80 de entre-eixos, então o espaço interno é bem grande. Porta-malas também tem uma quantidade bacana ali, porque são 400 litros. O motor, ele é um elétrico de 136 cavalos de potência e 18,3 kg de torque. Quando a gente fala de autonomia, que é a quilometragem máxima que ele consegue rodar com uma bateria cheia, segundo os dados do Inmetro, é de 258 quilômetros. Bora lá continuar essa lista e passar para o próximo aqui, porque esse é um sedã de porte grande, BYD Ram. Nada mais do que um carro com 4,99 m de comprimento, 1,91 de largura, 1,49 de altura e 2,92 de entre-eixos. Assim, é um carro bem grande. Porta-malas, como a carroceria é gigante, ele tem apenas 410 litros. Agora, o motor é um exagero, porque é um elétrico com 517 cavalos de potência e 71,4 kg de torque. É muita coisa para o veículo, né? Tanto que, quando a gente vai falar da parte de autonomia e faixa de preço, vamos lá, 349 quilômetros, segundo os dados do Inmetro, só que o preço dele é tão alto quanto a potência desse motor, 539.990. Bom, aqui esse preço a gente já está falando de carros ali da Volvo, da Jaguar, né? Coisas bem luxuosas e sofisticadas mesmo. Muda um pouco para os próximos veículos, vocês vão ver que diminui um pouco mais essa faixa de preço aí. O próximo é o Song Plus, um SUV de porte de Jeep Compass. Então a gente está falando aí de um carro de porte médio. Ele tem lá os seus 4,70 m de comprimento, 1,89 de largura, 1,68 de altura e 2,76 de entre-eixos. O porta-malas dele é bem grandão, 574 litros. Por ele ter uma motorização híbrida, ou seja, é um motor ali que é movido a gasolina e outro elétrico, a potência combinada e a força também, ela fica na casa dos 235 cavalos com 40,9 kg de torque.
Quando a gente fala de consumo de combustível, ele tem uma média rodando aqui na cidade de 35,6 km por litro, e quando ele vai para a rodovia, ele faz lá os seus 27,2 km por litro. Faixa de preço desse SUV médio, R$ 269.990. Agora vamos falar de um SUV de porte grande, 7 lugares ali, que é o BYD Tan. Esse carro ele mede os seus 4,87 metros de comprimento, 1,95 de largura, 1,72 de altura e 2,82 metros de entre-eixos. Então o espaço de dentro aí também é bem grandão. Como ele tem 7 lugares, o porta-malas acaba sendo prejudicado, porque ele cai para 235 litros de capacidade. Agora, o motor também é muito potente, elétrico de 517 cavalos com 71,4 kg de torque, meio que a mesma configuração do sedã grande. Autonomia, segundo os dados do Inmetro, 309 km. Agora, o preço também é de assustar. R$ 529.990. Esse próximo é um SUV de porte compacto, né? Um segmento aí em grande crescimento aqui no país, que é o BYD Yuan Plus. Esse carro, ele mede 4,45 metros de comprimento, então já é menorzinho, 1,87 de largura, 1,61 de altura e um entre-eixos de 2,72 metros. Quando a gente vai para o porta-malas, ele tem capacidade de 440 litros e o motor também tem uma potência menor do que esses outros aí bem exagerados. É um elétrico de 204 cavalos com 31,6 kg de torque. A autonomia, segundo o Inmetro, ele tem capacidade para rodar 249 km. Faixa de preços a partir de R$ 269.990. Parece que não tem nenhum carro barato, né? É tudo carro de R$ 500 mil, 300 mil reais. Calma, porque esse próximo, inclusive um que vem fazendo bastante sucesso nesse segmento aí, parece que é um dos carros elétricos mais vendidos de todos até o momento, que é o BYD Dolphin. É um hatchback da marca, porque ele tem lá os seus 4,12 metros de comprimento, bem pequenininho, 1,77 de largura, 1,57 de altura e um entre-eixos até que legal, 2,70 metros. Apesar dele ser compacto por fora, dentro tem um espaço bacana. Porta-malas, 345 litros e um motor bem mais fraquinho. 95 cavalos de potência nesse motor elétrico aqui e 18,4 kg de torque. Quando a gente fala da autonomia, ele tem capacidade para rodar 294 km e a faixa de preço diminui bastante em relação a todos esses modelos mais luxuosos, porque ele tem valores a partir de R$ 149.800. Aí já é preço de carro a combustão mesmo, SUV compacto, deve ser por isso que ele está despertando o interesse de muita gente. Agora o último, que foi um dos lançamentos mais recentes aí da BYD, é o BYD Seal. É um sedã com 4,80 metros de comprimento, 1,91 de largura, 1,59 de altura e 2,92 de entre-eixos. Então assim, é um sedã de porte médio grande, né? Porta-malas com capacidade para 400 litros e um motor também muito potente. 531 cavalos e 68,3 kg de torque. A autonomia dele, segundo os dados do Inmetro, 372 km e a faixa de preço 296.800. Bom, a gente consegue ver que é um exagero em várias coisas, né? Começando pelo motor. Poxa, a gente está falando de carro com 500 cavalos de potência, 70 kg de torque. E quando a gente olha para o preço, também mesma coisa, né? 300 mil, R$500 mil. Com exceção do hatchback ali, que é um pouquinho menor, vai atender ali provavelmente públicos completamente diferentes, mas esses são todos os carros que a BYD oferece aqui no Brasil e ambos já estão disponíveis para venda. Beleza? Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.